Olá, que bom estar com você, um prazer muito grande. Para mim é gratificante, para você eu espero que seja benéfico os momentos nos passar juntos. Devo dizer que normalmente nessa época do ano as pessoas estão num clima de expectativa, o comércio está promovendo os seus desempenhos para as festividades em homenagem ao Dia das Mães. Em vista dessa situação, não poderíamos perder a oportunidade de falar sobre esse assunto, agora de uma forma um tanto diferente. Devo dizer que homenageiam as mães, e tem muitas mães que são dignas e respeitáveis, devem realmente receber as homenagens, mas infelizmente há um quadro de pessoas que traz uma certa preocupação para a sociedade. Verifique o seguinte, é bom levar em conta, não fique pensando que ouvem quem não merece, não é assim que eu devo dizer, com muito respeito e com muito carinho. Se você leva uma vida digna e aceitável ao ponto de merecer realmente os parabéns, que Deus seja louvado e que seja você um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas sejam abençoadas. E se porventura você tem um pouco de dificuldade, então agora é uma hora bem própria para a gente se reajustar, para termos uma sociedade mais equilibrada, mais tranquila, mais feliz. Então vamos considerar. Nas Escrituras Sagradas nós temos alguns exemplos de mães que foram fantásticas. Eu gosto de fazer menção no caso de Ana, a esposa de Eucana, que foi a mãe de Samuel, que instruiu e que desde menino ele já estava servindo no santuário, como um auxiliar do sacerdote, e tornou-se um grande profeta para o povo de Israel, para você ter uma noção. Poderia fazer menção de Joquebede. Joquebede, de acordo com o livro de Hebreus capítulo 11, ela instruiu Moisés de uma forma tal que ele, depois de formado, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, para servir a Deus e libertar o povo de Israel do Egito. Só para você ter uma noção. E mais ainda interessante, era o futuro sucessor do Faraó, e ele se omitiu, ele rejeitou essa honra toda especial. Agora pensa o seguinte, assim nós podemos fazer menção de outros nomes, inclusive tem um nome no caso de Isabel, né, que é a esposa de Zacarias, a mãe de João Batista, que instruiu e preparou o precursor de Jesus, o que preparou o caminho para o ministério de Jesus nessa terra. Então, no Novo Testamento, nós teríamos também alguns nomes, poderíamos fazer menção. Agora, é importante levar em conta que nos nossos dias nós estamos enfrentando uma situação terrível. Agora, tiramos de um exemplo do Antigo Testamento, de uma pessoa que tem um respeito muito especial, no caso Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaque. Devo dizer que, infelizmente, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes, quando menos percebemos, podemos cair. E a queda de um pai, a queda de uma mãe tem uma repercussão muito grande sobre os filhos. Esse é o quadro doloroso. Só para você ter uma noção, como Sara se dispôs a liberar o seu esposo para estar com Agar, sua serva, para que um descendente, como se fosse filho dela com Abraão. Só para você ter uma noção que quadro doloroso. Então, e tem uma coisa, mais na frente, um outro erro que aconteceu, quando Sara, em acordo com Abraão, a pedido de Abraão, disse para o faraó que ela era irmã de Abraão e não esposa. E esse erro foi Deus, na sua infinita misericórdia, impediu que o faraó tivesse intimidade sexual com ela, para que não deteriorasse a genealogia de onde viria no futuro o nosso Senhor Jesus Cristo. Só para você ter uma noção. Agora, é interessante o seguinte, mesmo com essa intervenção de Deus, eles não ainda tiveram por ensinamento de que Deus estava zelando e que eles deveriam confiar em Deus, que as coisas iam correr tudo direitinho. E mais adiante, repete o mesmo erro. Então, só para você ter uma noção, 2 vezes comete o mesmo erro. E casa de pai é escola de filho, só para você ter uma noção. O erro cometido por Abraão e Sara, lá na frente foi cometido por Isaque e Rebeca, quando também chegaram no Egito. Falou que era irmã.
Deu para entender como que é a situação dolorosa? Que quadro incrível! Então, nós pais temos que ter um tato muito grande, temos que andar com muita seriedade, com muito cuidado, para não permitir que nossos filhos sejam vítimas de nossos erros e repetem no futuro. Podemos atropelá-los, podemos levar a uma situação dolorosa. Invista em situação, e nos nossos dias, como que fica o quadro? No quadro dos nossos dias, a situação é terrível. Porque no passado, a puberdade se dava aí na faixa de 16, 17 anos, há bons séculos atrás. Então, 16, 17 anos, explodia os desejos sexuais, a floração sexual, e nesse quadro os pais tentavam contornar a situação como vigilantes, como zelosos, e depois logo arranjavam um casamento e ali abafava o fogo, para você ter uma noção. E nos nossos dias, como a situação? O inimigo, ele conseguiu criar um clima todo próprio para deteriorar a nossa sociedade. Só para você ter uma noção, através de uma alimentação muito desequilibrada, muito cheia de hormônio, as crianças estão entrando na puberdade aí na faixa de 9, 10, 11 anos. Aí vem a floração dos desejos sexuais, não tem maturidade, não tem equilíbrio mental, vem uma influência terrível, vem uma influência desagradável dos meios de comunicação, tanto os tradicionais como os mais modernos, as mídias, estimulando, que eu até costumo dizer que não é um simples meio de comunicação, é um meio de, entendeu? De depravação. Porque em grande parte está sendo desse jeito mesmo. Só para você ter uma noção. Aí vem o quê? Vem a puberdade precoce, vem os desejos sexuais, não há um equilíbrio mental, a influência dos meios de comunicação, negativo e estimulando sexualmente. E depois de tudo, não tem os pais com capacidade para contornar e segurar essa barra tão pesada que ficou, que cada vez está ficando pior. Então, aí vem o quê? Um monte de mães solteiras de 12, 13, 14 anos. Quando era para ela estar brincando de boneca, aprendendo a conviver, quando ela era para estar aprendendo a obedecer, agora está não é com a boneca, é com um boneco de verdade no colo. E quando fica com ele no colo, que geralmente ou empurra nas costas da avó, do avô, dos parentes, ou se não deixa lá no sofá com o celular na mão, com a televisão, para deteriorar mais ainda a futura geração. Está observando? Diante desse quadro, qual seria o que eu devo fazer? Se você é equilibrada e já está vivendo dentro desses padrões, meus parabéns, continua. E ajude outras pessoas que não estão vivendo assim. Ensina, compartilha, não só compartilhando o que eu estou dizendo, mas ensinando o que eu estou dizendo. Então, esse é um ponto importante. Faça isso. Além de mandar essa mensagem para muitas pessoas, compartilhando esse ensinamento, também ensinando boca a boca, face a face. Esse passo é muito importante. E se você está vivendo esse clima doloroso e sente que o que eu estou dizendo tem fundamento e é real, e sente o desejo de mudar, primeiro passo, peça a ajuda de Deus. E depois procura ler, procura aprender, procura pessoas que possam lhe orientar, lhe aconselhar, pessoas mais idosas, mais vividas, que possam abrir a sua mente para você ter força e capacidade para contornar esse clima terrível. Outro ponto importante. Agora, tenta descobrir, aprender a melhorar a situação dos alimentos estimulantes, baixar o índice de alimentos que tem um índice muito grande de hormônio. Então isso aí já vai ajudar. Tira esses meios de comunicações que influenciam de uma forma depravada. Então ajuda. Agora, quando os seus estiverem então nesse fogo todo, tenta contornar, tenta explicar, tenta orientar. E Deus vai lhe ajudar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É o que eu posso dizer para você. Diante desse quadro, esteja atento. Deus quer o melhor para você e para os seus filhos. Então se coloque nas mãos dele. Ele está pronto e disposto a te ajudar. Eu entendi que isso é importante.
Agora, eu estou tentando ajudar as pessoas. Permita, Deus, na sua infinita misericórdia, que as pessoas possam entender o que eu estou falando e que tenha como bom ensinamento isso que eu estou dizendo. Espero que você seja beneficiado com esses momentos. Para você, mãe, digna, meus parabéns. Para você, mãe, que tem dificuldade, eu suplico a misericórdia de Deus e que Ele te abençoe, para que você também possa reverter esse quadro difícil. Então, receber não só os parabéns nossos, mas de Deus. Deus falando, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, você e o teu esposo estejam juntos. Ah, mas eu não tenho esposo, sou mãe solteira. Peça seu pai, peça sua mãe para te ajudar, peça uma pessoa mais velha, peça orientação. Deus vai enviar alguém para ser uma bênção do seu lado para instruir os seus filhos nos caminhos dele. Deus tem um prazer muito grande que assim aconteça. Ele quer falar para você, no dia da sua vinda, essas palavras que eu disse. E você deve dizer para Deus, no dia da vinda dele, do nosso Senhor Jesus Cristo: eis-me aqui com os filhos que me deste. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima semana com mais um vídeo.